Bom dia, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Antes de entrarmos na palavra, a pedido do Espírito Santo, ele me deu uma breve introdução para que venhamos entender aquilo que Deus ele quer ressuscitar em nós, como igreja, no seu propósito coletivo e individual. Eu e você como igreja. E quando o Espírito Santo me explicava a ministração do vídeo de hoje, ele me trazia à memória uma vez que eu ouvi do Espírito Santo na vida de uma irmã minha que carrega a presença de Deus, e ela dizia assim, ministrando a palavra do Espírito de Daniel 10, ela trazia para o entendimento da minha mente e que depois foi manifesto no físico, e manifesto no físico Deus foi me dando o entendimento, porque muitas vezes recebemos uma palavra do Senhor e não entendemos como ela se move, como é manifestada ela no físico, e o físico ele às vezes tenta roubar de nós a palavra da nossa consciência. Ficamos tão imergidos no físico, tão imergidos diante da visão. E nessa ministração o Espírito Santo dizia através da boca dela: suporte a visão. Suporte a visão. Por quê? Nós vimos que Jesus Cristo é um bebê, é um presente de Deus, enviado de Deus. E nós vimos que em dado momento em sua vida, ele está enfrentando a vergonha, ele está enfrentando zombaria, ele está enfrentando escárnio, ele está enfrentando difamação, ele está enfrentando mentira. Então, como é que a vida de alguém, como é que um projeto, como é que um ministério, como que uma família, como que algo de Deus que carrega tantas palavras, como que eu acesso Canaã, mas eu tenho um monte de palavra onde Deus diz: eu vou expulsar os inimigos, aonde Deus já me disse o que está na terra, mas a terra é próspera, a terra é boa, mas quem está na terra não é legal. Trazendo para o entendimento de nós hoje essa introdução para entrarmos na palavra. Então Jesus ele tá vivendo esse cenário. As pessoas que o amam, seja seguindo de longe, seja sua mãe Maria, seja João, estão olhando e estão vendo o cenário de alguém que sentou na mesa, comeu com eles, de alguém que eles viram fazer milagres, de alguém que está ali diante da sua visão, passando por dores insuportáveis, e como é alguém que eles amam, com certeza eles não queriam aquela situação, aquela vergonha, aquilo que estava acontecendo no físico. E a primeira palavra que o Espírito Santo quer dizer para nós é: a palavra de Deus impõe limite. A palavra de Deus impõe limite. Então, você vê Jesus, depois de ele estar ali, e nós vemos isso em Lucas capítulo 23, mas também vemos em Lucas capítulo 24, ou seja, um outro capítulo, um outro cenário. E só para você entender, nós vemos Jesus, ele fica totalmente vulnerável ao físico. Naquele momento ali, há um operado poder das trevas, e aqui vai a segunda palavra liberada do Espírito Santo de Deus, e nós iremos entrar nas palavras de Deus. A primeira é que a palavra de Deus, ela impõe limite. Nós temos tantas promessas como igreja, e o Espírito Santo de Deus traz as palavras para que eu e você venhamos a lembrar. Mas diante de um poder temporário das trevas, diante da nossa escuta, ao que escutamos na terra, os inimigos são fortes, os inimigos são grandes, são maiores do que nós. Então o físico tentando paralisar, tentando matar a nossa fé em Jesus Cristo,
que é Ele que nos faz acessar aquilo que nós não podemos acessar, que é Ele que destrói os inimigos que estão na terra, que é o nome dEle que expulsa os inimigos que estão na terra, os demônios. Vem nos lembrar o Senhor. Então carregamos muitas palavras como igreja, no nosso ministério, na nossa vida individual, com Jesus Cristo e com o Pai, com o Espírito Santo, o nosso casamento e sobre a vida dos nossos filhos e sobre as nossas finanças, porque o Senhor me falava, eu sou um Deus de completo. Eu sou um Deus completo. Eu sou um Deus do muito bom. Eu sou um Deus completo e eu sou um Deus de muito bom. Não é uma área que o Senhor vai fazer muito bom. Deus é um Deus completo. Então, quando Ele cria ali, eu vou entrar na palavra, tenha paciência, eu preciso liberar o que o Espírito Santo está falando. Então, quando Ele traz ali o jardim, Ele prepara todo aquele cenário, Ele coloca Adão, mas ainda não está completo. Ainda não está completo. Então, Ele forma Eva de a parte de Adão. E Ele traz, então, uma completude para a sua obra. Você está entendendo a palavra ministrada do Espírito Santo de Deus? Então a palavra de Deus impõe limite no cenário. E põe limite ao poder das trevas. Eles não têm permissão para fazer aquilo que eles querem na igreja, no ministério, na tua vida. Assim como Deus impôs limite, me diz agora o Espírito Santo, na vida de Jó. Ele não tinha todas as autorizações. Ele teve autorizações. O diabo teve autorizações. Mas ele também tinha limite. E é a palavra que o Senhor está trazendo para nós. A segunda coisa, aleluia, glória a Deus. Ele até tem poder para manifestar as suas obras. Mas o poder que está sobre nós, por causa da entrega de Jesus, por causa do sacrifício de Jesus, por causa da posição vulnerável de Jesus, por causa da posição de humilhação como Jesus estava naquele momento. A palavra que hoje corre sobre nós é para sempre. O poder é para sempre. O poder que o nome de Jesus Cristo, o poder que a igreja carrega por causa de Jesus Cristo, o poder que a nossa vida carrega por causa do nome de Jesus Cristo é para sempre. Então o poder das trevas é temporário, mas o poder do nome Jesus Cristo é para sempre, é eternamente. Ele se sacrificou por nós, para que eu e você tenhamos acesso nos lembre o Senhor. Então entraremos agora nas palavras de Deus para trazer a palavra pela qual o Senhor gerou em meu interior, para que eu e você não venhamos esquecer. Então você ouve a escuta da terra, alguém te fala o que tem na terra do teu filho, alguém te fala o que tem na terra do teu marido. Então você hoje experimenta uma vergonha de repente no seu ministério, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal ou na sua família. E Deus, você vê que se você está ouvindo as ministrações anteriores, Ele quer trazer ao nosso entendimento e destruir todo o sofisma, toda a mentira de Satanás. De que Ele não é um Deus de saúde. De que Ele não é um Deus de plenitude e completo. Não. Deus é um Deus completo. Deus é um Deus do muito bom. Deus é um Deus que te dá algo que é saudável e que produz vida. Deus é o que te dá vida. Deus te dá um ambiente saudável. E se nessas situações que o Espírito Santo acabou de falar ainda não é visível, não é físico, não foi materializado, é isso que o Senhor quer te dar. E o que será destruído é as obras de Satanás. É a forca de Amã, é as obras de Amã e é os filhos de Amã. E o que vai ficar é os frutos do Espírito. E o Senhor falava quando eu entrava, e agora o Espírito Santo está lembrando. Então você pode ver hoje na terra, você pode ver hoje, trazendo para o cenário da qual estamos fazendo a introdução que foi ensinada pelo Espírito, Jesus na crucificação. Mas o que o Senhor quer que eu e você diga para o cenário. Jesus está lá, na cruz, vulnerável,
aparentemente para os humanos vulnerável, mas Ele quer que eu e você diga: eu verei a ressurreição. Eu verei as feridas curadas, cicatrizadas. Eu verei andando e livre e não preso nessa cruz. Você está entendendo? Então você vê alguém que hoje olha e você teve a escuta, escutou sobre o que há na terra, e o que há na terra é pecado. Então você vê o espírito contrário à santidade, à honestidade, à fidelidade, à identidade que Deus deu ao homem e à mulher que Ele criou. Então você vai olhar para este cenário e vai dizer: eu verei a santidade de Deus. Eu verei cheio da presença de Deus. Porque é a palavra que a tua vida carrega, que a tua casa carrega. Qual é a palavra que o Senhor te deu? E profetize sobre o cenário. Diga o que você verá e não o que você está vendo. Eu vou acessar a terra. Eu vou conquistar a terra. Eu vou habitar na terra. Porque foi essa promessa que quando Deus me arrancou do Egito, Ele disse que eu acessaria. E eu acesso Canaã por causa do nome Jesus Cristo. Estou falando pausadamente para o entendimento de todas as mentes, como me foi pedido o Espírito Santo. Então o acesso que eu e você esperamos, que é o cumprimento da palavra, que é espiritual, ainda não é físico, não está ainda em Canaã, não desfruta ainda dos frutos de Canaã, não tomou posse de Canaã. Jericó ainda não foi destruída, mas nós carregamos uma palavra. E o que vai ficar no físico não é o que Satanás tramou, não é o que Amã levantou, não é o que ele construiu, não é o que ele tramou. Por quê? Porque o poder do nome Jesus Cristo vai destruir todas essas obras. E uma palavra que Jesus falou para mim, e que eu vou ler o versículo onde está essa palavra, é que nós devemos pedir a Ele, no nome dEle ao Pai, e Ele fará. E Ele fará. Assim nos diz Jesus. Então, nós falamos sobre esse cenário de Lucas capítulo 23, de Lucas capítulo 24. Jesus não está mais no túmulo. Jesus ressuscitou. Então, o poder das trevas temporariamente operando. E você pode pensar: como eu carrego tantas palavras, mas estou vivendo essa vergonha. E o Senhor me fala agora no meu ministério. Eu não sei o que está havendo no seu ministério. Eu não sei o que está diante da sua visão. Mas se Deus te entregou, a correção do Espírito, mas Deus te entregou. Então, o que vai prevalecer não é a vergonha, não é os discípulos espalhados, não é essa confusão que houve quando o pastor ali é ferido e os discípulos abandonam, um nega, outro trai. Não vai ficar essa desordem, diz o Senhor. Mas o que vai ficar é união. O que vai ficar é que vão voltar para o lugar de antes. Foram espalhados. Porque quando Jesus, ele ressuscita, ele vai lá. Ele vai lá falar com os discípulos. Ele vai lá se encontrar com os discípulos. Então a palavra que está sobre o teu ministério, diz o Senhor, você que está enfrentando a vergonha, você que está enfrentando toda essa manifestação do poder das trevas, onde houve divisão, onde houve separação, onde foi espalhado, o Senhor está dizendo que vai haver a manifestação do seu poder e a sua presença. A manifestação do poder de Deus e da sua presença. Haverá sinais e maravilhas nesse lugar, diz o Senhor. Porque é o novo de Deus. É o novo de Deus. É o novo de Deus no teu ministério. E é o próprio Senhor que está te levando a este lugar. Assim te diz o Senhor. Então vamos entrar na palavra, né? O Espírito Santo já falou. Essa introdução vem de tudo que Jesus está passando, da crucificação, mas também da sua ressurreição. É levado ao túmulo, é dado como morto, é colocado pedra, mas você vê que o físico jamais,
o físico jamais vai determinar o que Deus quer que prevaleça. Eu e você jamais vai determinar o que Deus quer que aconteça. O que vai prevalecer é a palavra que o Senhor liberou sobre a igreja de Jesus Cristo. É a palavra que o seu Filho Jesus Cristo carrega. E por isso não vai prevalecer as obras do inferno, assim nos diz o Senhor. Então, para a introdução que o Senhor trouxe para nós, ele fala lá em... Deixa eu abrir aqui. Ele fala lá em João 3, 16, 17. Em João 3, 16, 17. Aleluia. Ouça comigo os versículos que eu lerei a pedido do Espírito Santo. João 3, 16, 17. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, tudo que Deus faz há um propósito. Você vê, porque Deus amou o mundo tanto, de uma tal maneira, como diz algumas versões, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Haja salvação. Ao invés de perecermos, ao invés de continuarmos debaixo da condenação do pecado, Jesus, ele se coloca neste lugar de restauração, de reconciliação para com Deus, de voltarmos ao nosso estado original, porque o que Deus quer é essa vida que ele sempre quis lá no Éden. Qual o estado original do Éden? Relacionamento com Deus, presença de Deus, santidade, separação, obediência à sua palavra. Deus está nos restaurando a este lugar de fidelidade, de honestidade, de adoração ao único Deus, de escutarmos apenas as suas palavras, de darmos atenção às suas palavras e termos a sua presença conosco, até que o seu Filho venha buscar a sua igreja. E aí essa palavra de vivermos com ele eternamente, porque é um presente de Deus, a salvação eterna e não a condenação. Então o propósito da entrega de Jesus, se pôr em meu e o seu lugar, é porque não poderíamos sozinhos. Então Deus mesmo tomou essa decisão. Antes mesmo que qualquer coisa fosse criada, o Cordeiro já estava pronto. Não é o plano B de Deus, porque Deus sabia das escolhas de nós seres humanos. Deus sabia das nossas escolhas, mas a salvação já estava disponível quando eu e você viemos a esse mundo. Aquele que crê no Filho não é julgado, não é condenado, como fala algumas versões, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. Então eu lerei o verso seguinte, porque é algo que o Espírito Santo falava e agora ele está trazendo. E é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Então Deus enviou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. Então a palavra de Deus diz que aquele que crê no Filho não é julgado, não é condenado. Mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. E é assim que o julgamento é feito. Então aquele que crê no Filho não é condenado, não é julgado, de acordo com essa versão.
E o que a palavra de Deus está dizendo, e é assim que o julgamento é feito. Como é que é a condenação? Como é que é o julgamento? É feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Então, por que ficam debaixo dessa condenação? Porque a luz foi enviada ao mundo, mas estão preferindo a escuridão. Porque tem uma vida má. Porque tem uma vida mal. Preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem. Então, a segunda palavra que o Espírito Santo trouxe para mim, para que a igreja de Jesus Cristo, eu e você, venha lembrar sobre a palavra que está sobre Jesus. E que nós podemos tomar posse dela, acessar Canaã. E para acessar Canaã, nós precisamos lembrar da palavra. Porque o que o diabo quer é que a gente fique na porta, a gente fique em Canaã, mas que a gente fique chorando, que a gente fique frustrado e que a gente fique sem fé. A fé, nós estamos crendo naquilo que nós não estamos vendo ainda. Mas nós recebemos de Deus uma palavra. E o que vai fazer eu e você acessar Canaã, a vida que Deus tem para nós, o que vai se fazer com que aquilo que é espiritual se materialize no físico, é a palavra de Deus que vai se cumprir. E nós acessaremos por meio da fé em Jesus Cristo, que nos dará a posse dessa vitória. Ele venceu o mundo. Então nós podemos vencer o mundo por meio da fé em Jesus Cristo, que é que nos diz a palavra. A nossa fé nele é que vai nos fazer acessar Canaã. Então lá em Lucas capítulo 1, Zacarias ele fala e ele lembra para mim e para você. Zacarias capítulo 1, versículo 67 ao 75. Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse, então Zacarias, o pai de João, cheio do Espírito Santo, está profetizando, está falando as palavras de Deus. Ele disse, louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dá a liberdade. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dá a liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador. Enviou para nós um poderoso Salvador. Aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. Restauração desse relacionamento com Deus, saindo da escravidão, sendo livres para adorar, sendo livres para, veja, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer. Então Deus, a igreja de Cristo, eu e você, carregamos palavras de libertação, de salvação, de sairmos da escravidão. E não só nós, mas todos aqueles que nós amamos e que estão conosco. Então há uma promessa. Há alguém que pode nos livrar das mãos dos inimigos. Há alguém que pode livrar aqueles que você ama das mãos dos inimigos. Ou que você ama das mãos dos inimigos. Ou o projeto, o ministério, o sonho.
Então nós clamamos a Deus nessa manhã para que seja manifesto a palavra que ele liberou e falou para Abraão. Ele falou sobre os 400 anos de escravidão, mas ele falou também sobre a libertação, que libertaria o seu povo das mãos dos inimigos, que libertaria o seu povo da escravidão. E não só que libertaria, mas que castigaria aqueles que os escravizaram. Então que caia sobre o diabo o poder, a manifestação desta palavra, e que as suas obras seja destruída no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. E que possamos viver uma vida como igreja, individualmente, nos projetos e nos sonhos que glorifica o nome de Deus, aonde Deus é o único que deve ser adorado. Então que haja em nosso meio santidade, que haja em nosso meio, aleluia, glória a Deus, honestidade, adoração ao único Deus, um espírito puro, inocência e não maldade. Assim nos diz o Senhor. Então nós oramos em nome de Jesus, para que Jesus manifeste do seu poder, da autoridade que Ele nos entregou como igreja, e para que seja destruído todas as obras contrárias, mas que querem nos matar, que querem matar a nossa fé, mas que Ele possa nos fazer acessar Canaã, porque nós cremos como igreja, como pequenos seres humanos, de que podemos voltar a este lugar. O lugar onde Deus manifesta o seu poder, a sua presença, os seus sinais e as suas maravilhas. Aonde é o lugar onde Cristo está na mente das pessoas e todos os outros ídolos que foram levantados e que hoje ocupam lugar na mente das pessoas e que elas nem pensam em Jesus Cristo, possam agora, no nome de Jesus, serem destruídos, e que elas decidam agora ir aos pés de Jesus, clamar e pedir em seu nome ao Pai, e o Pai fará. Pedir por libertação de escravidão, das mãos dos inimigos, daqueles a qual nós amamos, daquilo a qual Deus nos entregou, os projetos e os sonhos, e que nós possamos viver uma vida plena em Deus, com a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. E possamos viver a plenitude de Deus neste ambiente. Nós clamamos e pedimos para que essa palavra, porque após 400 anos Ele disse que iria libertar o seu povo e queria castigar aqueles que os manteve escravos. Aleluia, glória a Deus. Que assim como o seu poder, aleluia, glória a Deus, fez com que a Babilônia caísse, levantou o seu servo Sírio, assim no nome de Jesus, nós pedimos para que o império das trevas seja destruído no nome de Jesus, e o seu povo, a nós, possamos sair dos cativeiros a qual fomos parar, para a própria disciplina de Deus, para a preservação da nossa vida, mas que Deus nos restaure e nos leve de volta para o lugar de liberdade, o lugar de verdadeira adoração, e que possamos sair das ruínas que a nossa alma encontra, da ruína emocional, da ruína psicológica, e a nós seja devolvido a alegria no nome de Jesus, pela sua presença conosco. Porque neste cativeiro, assim nos diz o Senhor, toda impureza é tirada, tudo aquilo que não agrada a Deus é tirado. Assim nos diz o Senhor, aqueles que Ele mesmo tem preservado a sua vida, tem preservado a sua alma, para a glória do seu nome, para a glória do seu nome. E a estes que Ele tem preservado a vida, deu um novo coração, um novo espírito. E seremos cheios da presença e do poder de Deus, como em Pentecoste. Porque após os discípulos receberem uma aprendizagem de Jesus, serem ministrados por Jesus e estarem limpos, porque apenas um se perdeu, que estava destinado à destruição. Aleluia, glória a Deus.
Eles foram cheios do Espírito, esperaram em Jerusalém, esperaram o cumprimento da palavra, porque o poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, das suas obras, seus sinais, será manifestado dentro da sua igreja. E Ele nos prepara para recebermos essas almas quebradas, quebrantadas e corações prontos para receberem essa nova aprendizagem, para receberem a presença do Seu Espírito Santo. Nos revela o Senhor. Porque Ele mesmo tem trabalhado nessas vidas, porque Ele mesmo tem quebrado esses corações, tem tirado a soberba, tem tirado o orgulho, tem tirado a altivez, e eles estão humildes reconhecendo que precisam de Jesus Cristo, e assim serão ensinados por aqueles que Deus mesmo tem levantado, cheios da presença, cheio da sua presença, porque não é uma obra humana, é uma obra da presença de Deus e do poder de Deus. Não venhamos nos orgulhar, Sansão, ou seja, nossa humanidade não é forte. O que é forte é a presença, o que é forte é o propósito, o que é forte é o nome de Jesus, o que é forte é o poder de Deus contra o inimigo. E para isso Ele levantou a igreja de Jesus Cristo, para a libertação, para a salvação, para a destruição dos inimigos. O propósito que a igreja de Jesus carrega: receber essas pessoas destruídas emocionalmente, destruídas psicologicamente, afetadas fisicamente. Aleluia, glória a Deus. É a este lugar, é nesses pés e é nessa presença. Não é outro lugar, como a nós foi ensinado. É neste lugar, corações prontos, atingidos, afligidos, que receberão de Deus alegria, louvor, novas vestes, e tirarão de cima de si as cinzas. Assim nos diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque esse ensinamento de hoje, agora, é o final, porque a igreja está tendo clareza e entendimento de que o lugar de cura, de restauração e de sair das ruínas é nos pés de Jesus, é na casa de Jesus, é na presença de Jesus. Então esses corações estão prontos, mas estão sendo enviados para lugares diferentes, aonde Deus deu o lugar certo, o lugar onde eles serão cheios da presença de Deus, dos ensinamentos de Deus, da aprendizagem de Deus, e assim serão restaurados por meio de Jesus Cristo, filhos restaurados à presença e ao relacionamento com o seu Deus e Criador, e adotados como filho, e recebendo de Deus essa paternidade. Assim nos diz o Senhor. Então, para darmos continuidade, então João 3,16 traz para nós esse entendimento do propósito do Filho de Jesus, para que eu e vocês não pereçam, mas tenham a vida eterna. Deus não tem prazer em nós perecermos, em sermos condenados, em ir para o inferno. Tenha bem claro isso na sua mente. Deus não quer o teu mal. Você pode estar escolhendo o mal, mas Deus não quer o teu mal. Então, você pode estar escolhendo o mal por não escutar a Deus, mas o que Deus quer não é o teu mal. E se Ele permite o sofrimento, tem um propósito. Deus tem propósito. O propósito do diabo é te condenar, é te levar para o inferno, é te fazer sofrer, é roubar tudo que é teu, roubar, matar e destruir. Mas Jesus é aquele que restaura. Restaura as tuas emoções, restaura o teu psicológico, restaura a tua estrutura física, expulsando do físico as enfermidades. Jesus é aquele que restaura o teu lar, destruindo as obras do diabo, trazendo um lar saudável para o desenvolvimento psicológico e emocional dos teus filhos. Jesus é aquele que restaura o teu relacionamento familiar, que restaura o teu relacionamento conjugal. Jesus é aquele que restaura sonhos, que tira sonhos do túmulo, projetos do túmulo. Jesus é aquele que traz o novo, que traz o muito bom. Então fortalezas mentais agora são destruídas no nome de Jesus. E se coloque nesse lugar de escuta e aprendizagem, para que tua mente receba o verdadeiro ensino que vem da palavra de Deus. Para que tua mente receba o verdadeiro ensino que vem da palavra de Deus. E não do mundo.
e não dos seus antepassados. Combata a mentira com a verdade. E como saberás a verdade? Você tem que se colocar nesse lugar. Você quer o muito bom de Deus, então para não ser enganado nem enganada, você tem que se posicionar como Maria, no lugar de escuta e de aprendizagem da própria boca de Jesus Cristo. Assim nos diz o Senhor. Então a palavra de Deus diz, Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então ele se sacrificou, ele se pôs no lugar que não era dele, ainda quando nós éramos pecadores. Nem o reconhecíamos, nem o conhecíamos. Então se sacrifique e dê o melhor. Porque hoje quem não reconhece, vai chegar o tempo que vai reconhecer e vai se constranger quando receber a liberdade que só pode vir de Jesus Cristo. Quando tiver o encontro com a luz e com a verdade, assim como Saulo teve esse encontro e morreu para si e viveu para Cristo. Esta é a palavra que está sobre a vida da igreja, minha e sua, e daqueles que você ama, aonde não viverão mais para realizar obras da carne, mas frutificarão da presença de Deus, os frutos do Espírito Santo de Deus, assim nos diz o Senhor. João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque Jesus é o que ressuscita. Jesus é o que dá a vida. Então, na exemplo da vida de Jesus, o céu se manifestou e foi lá. Então, houve a ressurreição. Deus ressuscitou o seu Filho Jesus Cristo, o Espírito de Deus. E Jesus está dizendo que ele pode ressuscitar o que está morto. E não só ressuscitar, mas dar vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, ressuscita, mas não vive uma vida como morto. Vive vida. Então é alguém que Jesus ressuscita e que ele dá vida. Não vive como morto, mas vive na luz. Vive cheio de Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Eu profetizo sobre a tua vida que o próprio Jesus, porque está chorando, está diante do cenário que aflige sofrimento, como estava ali Marta e Maria, mas ele mesmo levou lá ao local, ao ambiente, ao túmulo. E ele mesmo trouxe Lázaro à vida, e ele mesmo ressuscitou a Lázaro, chamando pelo nome. Então Deus vai chamar o teu sonho, o projeto, aquilo que é teu, morto e enterrado, pelo nome, e trará a vida. Então vê, Jesus está dizendo, para eu falar que o Espírito Santo está ministrando, quem crê em mim. Então quem crê, quem tem fé, está diante da porta, está diante de Canaã, está diante do cenário. Jesus está dizendo, quem crê em mim, ou quem tem fé. E o que o diabo quer é roubar a nossa fé em Jesus, para não termos acesso às palavras de Deus, para não acessarmos Canaã, nos mostrando o cenário, nos mostrando o que está na terra. Mas o Espírito Santo de Deus te ensinou, diga não o que você está vendo, mas o que você vai ver. Santidade, pureza, honestidade. Amém? E este é o testemunho. 1 João 5, 11 e 12. E este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em Efésios 2, 4, 5. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Porque pela graça somos salvos.
Romanos 8:32. Estávamos mortos no pecado, ó. E quem deu vida? Quem deu vida? Cristo, né? Tá dizendo em Efésios. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas. A fé em Cristo, crê em mim. Jesus está dizendo, Deus quer ressuscitar em nós a fé, tá? Porque o que o diabo tem trabalhado nesses últimos tempos é destruir a nossa fé em Cristo, para não acessarmos aquilo que está sobre nós, sobre a igreja, sobre nossa vida, sobre nossa casa, sobre tudo aquilo que Deus nos entregou e nos confiou. Mateus 28:10. E eis que eu estou convosco sempre, até ao fim dos séculos. Então você não está só. Esse pensamento tem que ser destruído. A igreja não está só. Esse pensamento tem que ser destruído por causa do poder das obras das trevas. Mas o que vai prevalecer é a palavra de Deus. E eu rogarei, João 14, verso 16 e 17. Vai anotando e refletindo sobre esses versículos. E eu rogarei... Por quê? Porque a palavra de Deus te leva ao movimento. Diante da perda, como fez com H. Diante daquilo que acabou. Diante de pensamentos mentirosos, que é o menino vai morrer. Mas essa não é a palavra que a vida de H e de Ismael carrega. E não é essa palavra que carrega a igreja de Jesus Cristo, e nem a tua família, e nem nossa vida. Então, Deus está me usando aqui para falar aquilo que vem do Espírito Santo, que escutou da própria boca de Deus, para falar a sua palavra, como Zacarias profetizou as palavras de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus me traz aqui para lembrar que não é morte, é vida, é crescimento, é desenvolvimento, porque Deus está a olhar para o menino que chora. Deus está com seu olhar sobre nós. Então, João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Presta atenção. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Por que eu estou refrisando o mesmo versículo? Porque Jesus está dizendo, e eu rogarei ao Pai. Tudo que eu vivo na minha vida foi intervenção por oração. Oração. Pedido, conversa com Deus. Não havia poder em mim, não havia habilidades em mim, não havia capacidade em mim, e Deus deixou isso claro para mim na sua palavra, para que eu não viesse a dizer que foi minha capacidade, minha habilidade e minhas obras, mas que foi a presença dele, a vontade dele, o poder dele, e ele diz para mim, é a minha palavra, é a palavra que o meu filho se sacrificou e que eu te dei acesso por meio dele. Mas quando nós acreditamos na mentira do diabo, que ele quer um lar que não é saudável, que ele quer que as obras dele permaneçam do ambiente, mas ele vai sair, nos diz o Senhor. Porque o nome de Jesus expulsa da terra o que é contrário, os inimigos, os demônios, os espíritos maus, os espíritos malignos. Assim nos diz o Senhor. Jesus manifestou essa obra na terra e deu a nós autoridade, que é a palavra que eu vou ler para nós. Então, João 16, 36, estas coisas sucederam para que se cumprisse a Escritura. Nenhum de seus ossos será quebrado. Olha aqui o limite de Deus. A palavra inicial. Foi dessa palavra que o Espírito Santo me falou. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Então você vê uma estrutura totalmente vulnerável a olho humano, mas não saiu do controle de Deus, porque nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. A palavra de Deus, que você pode estar pensando interno que é fraca, não é.
Ela está operando ali na crucificação. Nenhum dos ossos do seu filho seria quebrado e nenhum dos ossos dele foi quebrado. Só aconteceu o que Deus permitiu. Só tocou na vida de Jó o que Deus permitiu. Porque Ele está no controle. E não é o poder das trevas. Mas como o poder das trevas se manifesta no físico e aflige a nossa mente em sofrimento e abala a nossa estrutura física e mexe com as nossas emoções. Porque quer roubar de nós a fé, quer roubar de nós a palavra, quer que eu e você acredite naquilo que não vai acontecer. Então quer que eu e você deixe de crer na ressurreição e na vida. Quer que eu e você deixe de crer em Jesus Cristo. Para ter entendimento dessa palavra. Porque o que faz a gente acessar Canaã não é força, não é habilidade humana, é a fé em Jesus. É no que você crê e não no que você vê. É no que você crê e não no que você crê. E não no que você vê. Porque o que você crê ainda não é físico. Tá na cruz, tá sangrando, tem coroa de espinho, vai morrer, vai ao túmulo, mas não vai ficar no túmulo. Porque o que vai se cumprir é a ressurreição. Então você olha para o cenário e você diz: eu vou ver ressurreto, eu vou ver cicatrizado, vai estar entre nós, porque foi essa palavra que Jesus falou. Mas o físico quer roubar de nós a palavra. Os inimigos da terra querem roubar de nós a palavra de que vamos acessar o que Deus falou. Então, Êxodo 12:46 também diz, essa palavra que está acontecendo no Novo Testamento já dizia no Antigo Testamento: não lhe quebrareis nenhum osso. Então essa palavra, anunciada. E pode estar naquele cenário até esquecida, mas está no controle de Deus. E lhe preserva todos os ossos. Salmo 34:20. Salmo 34:20. E lhe preserva todos os ossos. Nenhum deles sequer é quebrado. É por isso que hoje eu tenho o hábito de passar pelas situações que eu não entendo, de não reclamar. Porque hoje eu tenho uma confiança, Deus só quer o melhor. Se Ele está permitindo que isso esteja operando, que isso esteja acontecendo, busque em Deus ter discernimento, busque em Deus ter entendimento. E se ainda assim Ele não me der naquele momento, eu continuo em silêncio esperando. Por quê? Porque não tem como ir contra o caráter dele. Ele diz: eu quero o bem. Ele disse ao povo: eu não quero essa desgraça. Mas o povo continuava fazendo o que era mal perante os seus olhos. Então estavam na cidade que ele mesmo quis entregar, que ele mesmo expulsou os inimigos, que ele mesmo deu. Mas eles mesmo perdeu tudo que Deus deu, porque eles mesmos estavam fazendo maldade. E quando nós falamos maldade, parece bem geral e a gente não identifica as obras. Então vamos lembrar o que ele falou em Jeremias: idolatria, roubo, imoralidade, ou seja, adultério, fornicação, vida sexual sem compromisso. Tinha mais lá. Deixaram de fazer obras sociais, né? De atender aos necessitados, a órfãos, viúvas, estrangeiros, estavam oprimindo, estavam matando inocentes. Então essas eram as obras. As obras que eles estavam cometendo no lugar onde Deus mesmo colocou. Então se Deus te colocou numa empresa, se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um projeto, se Deus te colocou na área jurídica, se Deus te colocou para advogar, se Deus te colocou em alguma profissão, Deus te colocou em alguma profissão, mas nesse lugar, nesse território, nesse ambiente, nessa prosperidade, nessa liberdade de escolha, as suas obras são más, não geram vida, não frutificam do Espírito Santo de Deus, mas frutificam da carne, da vontade da carne, do desejo da carne, que alimenta o inferno, que alimenta Satanás, que não leva em consideração as coisas de Deus,
que não quer obediência. Então a prática desses e dessas é desobedecer a palavra de Deus, é não escutar a voz de Deus, é não frutificar daquilo que é do Espírito. E quando eu pensava nessa palavra frutificar do Espírito, que o Espírito Santo me ensinava, falava sobre a fotossíntese das folhas, sobre a luz solar e todo o processo para que venha gerar o fruto. Então os frutos do Espírito, né, tem esse processo de fotossíntese. E por isso que devemos estar na luz. E por isso que devemos estar em Jesus, como diz a palavra. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Sem Jesus não podemos frutificar do Espírito. Sem Jesus não podemos gerar vida. Porque o pecado, ele não gera vida. O pecado, ele gera morte. Obras da carne. Assim nos lembra o Senhor. Então, Miqueias 5:2 diz: e ele permanecerá e será firme sobre a fortaleza do Senhor, sobre a majestade do nome do Senhor, seu Deus, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Isaías 61, do 1 ao 2. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, me capacitou, me habilitou. O Espírito do Senhor, não é a carne, não é obra da carne, não. Ela sustenta, ela coopera, ela é subordinada. Mas é o Espírito do Senhor, é o Espírito de Deus. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a sarar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos. Só um minuto. O Espírito Santo está me trazendo. No exemplo dessa fazer obras da carne e frutificar do Espírito, ele me trouxe o exemplo de Moisés. Moisés na carne, ele mata um egípcio, ok? Obras da carne. Mas, frutificando do Espírito, da presença de Deus, cheio da presença de Deus, ele é manso. Se tornou manso. Não era, mas se tornou. Então, mansidão é frutos do Espírito. Então, mas tenhamos cuidado, né? Porque ele desobedeceu a palavra diante da opressão, da pressão, né? Das pessoas que estavam ali, trazendo opressão para sua mente. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a sarar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Então veja a palavra que o Espírito Santo ministrou. Lembra dos corações na casa, lá para receberem Jesus Cristo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a sarar os quebrantados de coração. Não é os altivos, não é os soberbos, não. Eles estão quebrantados de coração. Eles estão humildes para receber. A proclamar liberdade aos cativos. Aleluia, glória a Deus. Lembra da palavra que o Senhor falou sobre os cativeiros? E a abertura de prisão aos presos. Salmo 22, 16, 18. Porque cães me rodearam, o ajuntamento de malfeitores me cercou, como leão, as minhas mãos e os meus pés. Isaías 53, 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. Era para a gente viver em perturbação, mas estamos em paz porque era para vivermos com culpa e condenação, mas estamos em paz porque estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Salmo 16, 10. Porque não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então ele não ficou neste lugar. Não ficou no túmulo, não ficou na escuridão e não ficou morto.
Mateus 16, 18, 19. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Em verdade vos digo que Vou falar igual como o Espírito Santo falou agora. Em verdade, Mateus 18, 18. Em verdade vos digo, igreja, que tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Imagina essa igreja orando, hein? Pedindo do nome de Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aleluia. A igreja tem aí autoridade, o nome de Jesus, para perdoar pecados. Então, lá em Mateus 16, 18 e 19, e eu te digo que... Só um minuto, não, é Lucas 10, 19, sobre a autoridade, para encerrarmos. E eis que vos dou autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. E eis que vos dou a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lembra da ministração anterior, se você não leu, sobre quando Davi, ele com as próprias mãos, ali ele vai, né? Ele tá com a intenção no coração de ir até Nabal, de matar os homens sexo masculino da casa de Nabal e o próprio Nabal. Porque Nabal não reconhece o seu favor, não reconhece a proteção que Davi e seus soldados trazendo uma linguagem para você entender, as suas finanças, aos seus negócios. Então, e ali Abigail, a sua mulher, que era sábia, como diz a palavra, dá testemunho dessa mulher, e as suas obras revelam isso. Ela se coloca num lugar de intervenção, de posicionamento, e trouxe ali livramento. Por que eu estou trazendo essa palavra do Espírito Santo de Deus? Porque quando eu lia sobre essa palavra de Jesus, o Espírito Santo falava: Jesus não colocou as mãos em ninguém para matar. E é por isso que ele tem nos levado como igreja, porque hoje somos as obras que o diabo ele tem trazido, ele traz o ser humano junto. E nós não lutamos contra o ser humano. E por isso temos sido feridos e temos levado tapa, temos nos machucado emocionalmente, psicologicamente e fisicamente temos sendo afetados. Então suporte a visão, suporte a pressão, suporte, porque não vai ficar desta maneira, nos diz o Senhor. Entende? Por a gente não lutar contra seres humanos, eles estão sendo trazidos pelo próprio diabo, como você vê toda a arquitetura ali de Satanás com Jesus, né? Religiosos, estudiosos, políticos, pessoas que tinham autoridade, o povo que não tinha entendimento na mente, que é levado pela multidão, tudo sendo para manifestar ali toda uma pressão psicológica, física e emocional.
para que venhamos perder a fé em Jesus Cristo, para que não venhamos como igreja acessar o que já está sobre nós, para que eu e você individualmente, nos projetos, no sonho e naquilo que Deus tem individualmente com cada um, não venhamos acessar. Você está entendendo? Mas aí o Espírito Santo está dizendo, não põe as mãos. É Deus que vai manifestar o poder dele, a soberania dele. A própria palavra vai se cumprir. Mesmo que estejamos na vergonha e passando por situações difíceis, Deus se manifestará. Não precisaremos usar as mãos contra humanos, mas Deus dará estratégia como igreja. E você vai entender que a posição da igreja é orando a Deus, pedindo em nome de Jesus. E Ele manifestará no físico. O que ligardes no céu, então você está ligando, você está falando, você está profetizando, você está liberando obras, armas espirituais e não carnais. E não da carne, mas obras que o próprio Espírito Santo de Deus nos ensinará, como ensinou a Josué, como explicou para Josué. E ele lia a palavra de Deus. Então, temos que ler a palavra de Deus para sermos dirigidos pela palavra estrategicamente. O Espírito Santo de Deus trazendo um entendimento para nossa mente. Amém? Então, Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que creem. E esses sinais seguirão aos que creem. Quem crê ainda não está vendo, mas crê. Em meu nome Jesus Cristo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E estes sinais seguirão aos que crerem. A manifestação da presença de Deus, do poder de Deus. Em meu nome Jesus Cristo, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E se imporem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Irmãos, quando eu li esse versículo agora, eu lembrei na minha adolescência. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E eu lembrei sobre a pressão, sobre a minha falta de conhecimento da palavra, sobre a minha tristeza como Jacó, achando que José estava morto. E ali eu atentei contra a própria vida. Eu mesma fiz, eu mesma preparei. Eu nunca falei aqui sobre o modo, né? Mas eu fiz o chá do chubinho, né? E eu fiz realmente, eu comprei, fiz e bebi. E essa palavra, agora eu estou olhando aqui e ela se cumpriu. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Amém, Senhor. A gente nem sabe a palavra que está sobre nós, né? Eu sei que eu já compartilhei aqui do testemunho que eu não dei uma escuta, né? A Deus da sua palavra. E eu não foi pelo relacionamento aquela minha atitude, mas era a angústia que eu sentia, a dor que eu sentia de ter perdido aquele lugar, sabe? E foi toda uma trama, porque quando eu era adolescente, eu nem ia falar sobre isso, mas Deus está trazendo, eu não pensava em namorar nada disso, né? Houve um despertar ali, né? Minha mãe falou que alguém, enfim, e houve uma frustração, e aí eu fui totalmente envolvida naquele poço. Mas tive uma responsabilidade, recebi dor e sofrimento. Deus trouxe palavra de livramento. Mas quando assim, eu não soube lidar com toda a pressão que estava acontecendo e com uma fala exclusiva de uma jovem, né? Eu sabia que você era... Eu nem me lembro direito. Eu não lembro direito o que ela falou, mas ela falou algo assim... Eu sabia que é como se eu fosse uma mentirosa, é como se nada do que eu tive, da vida que eu tinha, porque eu era muito entregue, muito assim, eu queria muito Jesus, a minha alma era algo que ansiava Jesus, né? Foi de livre e espontânea vontade, eu quis, e eu era muito entregue. Então
É como se eu não fosse de verdade, e aquilo não era verdade. Sendo que eu não soube lidar com a pressão e eu me fugi como Pedro, né? Eu não fui mais à igreja, eu acabei me, assim, deixando de ir àquela igreja, e houve toda uma mudança territorial que Deus trabalhou ali na minha vida. Então, naquele momento, o que eu me lembro internamente que passava por mim, era essa dor, essa angústia, essa tristeza, porque aquela não era a vida que eu queria. Eu tinha perdido aquele lugar, né, de paz, de entrega, de amor e devoção. E, assim, diante daquela pressão psicológica, emocional, física e sem esperança, né, achando que eu era uma decepção para Deus, de que eu era uma farsa, né? Como a fala da menina, mais ou menos era isso. De que eu era uma farsa. Então, eu estava entregue, emergida àquela escuridão e àquela dor. Então, agora, lendo essa palavra, o Espírito Santo trouxe, eu acredito que é isso que Ele quer que eu compartilhe. Deixa eu dizer para você, se você está sobre esse espírito de opressão, de morte, querendo que você acabe com sua própria vida, agora, no nome de Jesus, seja livre desse espírito de opressão. E comece a beber, faça a sua parte, a água viva. Tenha Bíblias e mais Bíblias. Tenha entendimento da palavra de Deus. Que o Espírito Santo te dê entendimento para que esses pensamentos que não são verdadeiros, são escuros e são falsos, e faz você chorar, e faz você parar, e faz você querer desistir da vida, pensando que coisas piores vão acontecer e que não é verdade, como Agar. Então assim te diz o Senhor. Você deve fazer sua parte, porque sua irmã aprendeu. Esteve sobre muita escuridão, porque não conhecia a verdade. Então, quando ela começou a ler a Bíblia, então por isso que eu dou o testemunho do que mudou a minha vida, do que trouxe saúde, restaurou minhas emoções, restaurou o meu estado físico, foi quando eu, de verdade, comecei a dar atenção às palavras de Deus. E combater aquilo que era errado dentro de mim. E permanecer dentro de mim o que Deus fala, o que Deus diz e o que Ele é. E não o que eu pensava por não conhecer as palavras de Deus e dar ouvido à voz do inferno. Então o próprio Jesus me salvou, porque eu estava debaixo dessa proteção espiritual. Jesus foi atrás da ovelha perdida. Eu nunca tive isso na minha mente, eu vou deixar Jesus, eu vou abandonar Jesus, era algo que eu queria, viver longe. Não. Se você conhece aqui, já houve restauração da alma. Toda a intervenção que eu vivi na minha vida foi oração. Foi estar no lugar errado e pedir para Jesus me tirar, dizer que eu não queria aquela vida. Eu já compartilhei de sonhos, de revelações, de ir parar no lugar de escuridão e Ele mesmo me dar a mão em sonhos e tudo ficar luz e tudo ficar em ordem. Então, eu já compartilhei de vários testemunhos aqui. Então, Ele foi atrás da ovelha perdida que se perdeu, né? Eu não soube lidar com a pressão. Ele mesmo foi conversar com Pedro sobre ele o negar, né? Sobre o amor que Pedro, ele professava, e muitas vezes na carne, eu não tinha nada de conhecimento da palavra de Deus. Nós idealizamos algo e nós queremos algo, mas queremos realizar com a carne e não é possível. Só hoje eu entendo isso. Então, diante de toda aquela pressão, eu nem sabia o que minha vida carregava. Então, agora Jesus está me mostrando na palavra que nada aconteceu porque Ele mesmo me salvou. Porque existia uma palavra sobre mim. Porque eu estava sob a cobertura dele espiritual. O Pai mesmo o atraiu para Jesus. Eu estava com meu coração quebrado. Eu era alguém ensinável, que estava na presença de Deus, entregue, separada. Não pensava em namorar, nada. E ali sofri com uma violência espiritual, que Ele só foi me dar discernimento anos depois. Como a filha de Davi, né? Como Tamar sofre ali uma violência do seu próprio irmão, sobre um plano maligno das trevas. E aí a gente vai tendo discernimento sobre ações da nossa vida. E eu sofri a dor daquela violência. Então, se cumprir sobre a minha vida a oração que Jesus fez ao Pai: Pai, protege-os do maligno, porque Deus me atraiu e me entregou a Jesus. E Deus não quer que Jesus me perca. Eu gosto de frisar que eu tinha um coração ensinável, porque não era alguém que se rebelava contra a palavra de Deus, assim. Naquele momento que eu não dei escuta, eu não entendia. E realmente fui pela minha necessidade
carnal, pela dor, pela frustração. Estava totalmente frustrada, decepcionada. Então, realmente fiz uma escolha muito má. Muito má. Mas aprendi, foi livramento na minha vida. Enquanto eu não conhecia as palavras de Deus, foi muito livramento. Porque daquele dia em diante eu nunca mais quis desobedecer a palavra de Deus, né? Quando Ele me falava algo sobre o que fazer. E é importante dizer para você que até dos lugares que eu saí e que do que eu consegui fazer hoje foi orações pedidas no nome de Jesus. E Ele me ajudou. Porque eu pedi e estava alinhado com o que eu queria, com o que Ele queria. Eu não queria aquela vida, eu não queria aquele lugar. Aquilo não me fazia feliz. E eu clamava, e eu chorava, e eu estava angustiada. Porque eu não sabia como voltar para aquele lugar de plenitude. E eu aprendi no quarto. E eu aprendi com Ele. Assim como Daniel, ali no cativeiro, eu pude viver a presença, a manifestação de visões e muitas outras coisas nesse lugar de cativeiro. Então, em João 14, 12 e 14, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E tudo que perdides em meu nome, para encerrarmos, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides alguma coisa em meu nome, eu a farei. Veja só o que Jesus está dizendo. Ele está sempre dizendo, se crerdes, se pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Então, eu irei orar como foi ministrado o meu coração pelo Espírito Santo. E eu tentarei lembrar de todas as palavras. Porque assim como Jesus está dizendo para a sua igreja, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Porque eu vou para meu Pai. E tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Pai, nós oramos em nome de Jesus, como assim Ele nos ensinou na Tua palavra, para que venhamos a pedir no Seu nome. E aquilo que for ligado na terra, será ligado no céu. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos aqui debaixo desta palavra. Como assim me deu ordem o Espírito Santo e me ensinou. Ele me ensinou esta oração. A oração onde a tua palavra diz que tu ouviu, tu viu e tu desceu. Tu liberou sobre a vida de Abraão e disse para ele aquilo que aconteceria no futuro na nossa vida. A palavra de libertação, a palavra de salvação. Porque o inferno quer trazer as suas obras trabalhistas para ocupar a mente deles, para os impedir de te adorar, para os impedir de seguir, de ser restaurados para a vida ao qual tu mesmo deseja no teu coração. Tu mesmo deseja que nós entremos em Canaã e que nós venhamos a te glorificar em todo esse caminho, e que nesse caminho a obra de imoralidade, de idolatria, de mentira, de engano, de cobiça seja destruído no nome do teu Filho, e venhamos acessar a tua palavra, a vida eterna pela qual tu enviou o Filho, e o Filho pagou um alto preço. Então a nossa oração é que nós clamamos para que seja feito na terra como é feito no céu, para que o reino de Jesus Cristo manifeste o seu poder, os seus sinais e suas maravilhas sobre as obras do diabo, que tem nos afligido psicologicamente, emocionalmente, e tem nos ferido no físico, tem mexido com a nossa estrutura física, tem nos deixado sem força, tem nos deixado prostrado, mas nós sabemos que iremos acessar Canaã, não porque somos fortes ou habilidosos ou há na nossa
carne alguma capacidade. Iremos acessar porque temos fé em Ti. Já nos vemos em Canaã. Já nos vemos a palavra sendo cumprida em nossas vidas. Já vemos a Tua palavra manifesto no físico, porque mesmo sem força, mesmo feridos, mesmo parados, mesmo em túmulos, o que vai se cumprir é a Tua palavra no tempo determinado por Ti, porque haverá ressurreição, porque haverá a manifestação do Teu poder, sinais e maravilhas, porque haverá restauração tanto do físico como psicológico, como emocional, nos diz o Senhor. E eu te chamo, meu Pai, e nós clamamos como igreja, para que assim como tu operou na vida daquele homem que tinha um título e que chamamos de Faraó, mas que estava sobre uma influência que queria matar o seu povo, matar os bebezinhos, matar os projetos, matar os sonhos. E como Joquebede, viemos aqui em oração, com armas que tu tem nos ensinado, espirituais, em conversar contigo, em falar contigo, e no nome de Jesus termos acesso a tudo aquilo que tu nos prometeste e que está sobre a igreja de Jesus Cristo. Então nós clamamos por uma intervenção, que assim como tu mostrou aquele homem naquele tempo, nós cremos também que hoje pode ser manifesto no Brasil e no mundo. Que tu pode manifestar do teu poder, da tua soberania, da tua mão poderosa para libertar, para salvar e para nos conduzir ao caminho que tu deseja, não de condenação, mas de vida eterna, a nossa entrada no céu. Queremos ser restaurados a este lugar, a uma vida plena, a uma vida completa, a uma vida cheia da tua presença, a uma vida cheia de santidade, a uma vida de fidelidade, a uma vida, meu Pai, que agrada aos teus olhos, porque a graça, o sacrifício de Jesus nos capacita a viver uma vida que agrada aos teus olhos e ao teu coração. Por isso que nós clamamos por uma intervenção, para que tu desça e nos livre das mãos dos inimigos, como profetizou Zacarias sobre nós. Tu é aquele que nos livra das mãos dos inimigos e que nos salva e nos faz viver uma vida só para ti, todos os dias da nossa vida. Tu és aquele que diz em Ezequiel que nos limpa de toda a impureza e que nos dá um novo coração e um novo espírito e que nos enche da tua presença. Sabemos que este é o desejo do teu coração e isto tu entregou o teu filho para nos libertar do poder do pecado e para que não venhamos mais a manifestar as obras da carne, mas frutificarmos do teu Espírito Santo de Deus, mas frutificarmos da tua presença. Santidade, obediência, direcionados pela tua presença, guiados pela tua presença, pela tua palavra. Aleluia, glória a Deus. Por isso que nós clamamos como igreja, para que tu ouça o nosso clamor e veja o nosso sofrimento e veja toda a estrutura psíquica que o mundo quer trazer para nós, de muitos trabalhos, de muitas obras, de muitos trabalhos, para fazer esse mundo materialista crescer, para fazer esse mundo crescer. Mas livra-nos das mãos de Faraó e nos coloca em tuas mãos, como mostrasse a Jeremias, nas tuas mãos. Faz de nós um vaso novo, em nome de Jesus. Livra-nos das mãos de Faraó, que não quer
nos deixar adorar e ser ensinados e ser ministrados pela tua presença e por esse novo tempo e por essas boas novas que Jesus anuncia, que Jesus trouxe para nós e que nos mostra que humanamente é impossível, mas não é impossível para ti, com a tua presença, aonde as nações viram o pecado superabundou, que vejam em nós a tua santidade, quem vejam em nosso meio a tua santidade. Eu vejo em nome de Jesus e eu profetizo em nome de Jesus que esse ensinamento na mente das pessoas serão quebrados e que voltarão para suas mentes, que Jesus é o único lugar que restaura feridas, o único lugar que traz restauração, reconciliação, e que Jesus é o único que intercede, e que Jesus é o único que advoga por nós, e que só com Jesus podemos ser plenos, que só Jesus pode expulsar demônios, que só Jesus pode curar enfermidades, que só Jesus pode trazer paz e nos livrar da perturbação dos espíritos maus, dos espíritos malignos trazido pela desobediência. Eu oro em nome de Jesus pela reconciliação deste lugar, que para aqueles que estão sem entendimento e que estão escravos em sua mente, que hoje em nome de Jesus a tua palavra possa os alcançar, mesmo que eles não venham ouvir, que a tua palavra que está sobre nós se cumpra neles e haja uma intervenção no mundo para libertação e salvação. Chamamos a tua presença para a terra, como assim se manifestasse no Egito, que a tua presença possa se manifestar também nesses tempos, porque dissesses 400 anos de escravidão. Pai, nenhum dia mais, manifesta da tua presença e salva o teu povo, pela qual mesmo tu entregou a vida do Filho, para que venhamos a ser livres, para te adorar e para viver uma vida que agrada aos teus olhos. É no nome de Jesus que eu te peço, é no nome de Jesus que eu clamo. É no nome de Jesus que eu te peço, é no nome de Jesus que eu clamo, que assim como mostrasse aquele faraó, mostra ao Brasil e mostra ao mundo que o que vai prevalecer é a tua vontade de salvar, de libertar e de nos levar a uma vida de santidade, a uma vida que agrada aos teus olhos, que está disponível essa reconciliação e esse poder e esta palavra por meio de teu Filho Jesus Cristo, que a nós nos entregou como igreja esta autoridade em seu nome. É no nome de Jesus que nós cremos, que recebemos e aguardamos. É no nome de Jesus e em ti esperamos. Amém. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.